Bom dia a todos, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de geografia que tem como tema a nova ordem mundial. Antes de mais nada, é necessário se faz que seja frisado mais uma vez que nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso os senhores tenham necessidade de saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras, não tendo, por favor, permaneçam isolados para que dessa forma nós contenhamos o avanço da Covid-19 em nosso município. Bom, relacionado ao novo tema que corresponde à nova ordem mundial, é um tema bastante gostoso e de fácil assimilação por parte dos senhores, para que nós realmente discorramos sobre ele e possamos entender. A nova ordem mundial, o que isso significa? Bom, antes de mais nada, significa dizer que no plano geopolítico, no plano da geografia, da política internacional, é necessário que nós voltemos no tempo para que entendamos a organização dos Estados Nacionais após o fim da Guerra Fria. Guerra Fria, eu já disse para vocês na última aula, que correspondeu a um conflito travado entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, bem como as nações capitalistas lideradas pelos Estados Unidos e as nações socialistas lideradas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nunca houve, na verdade, um conflito armado direto travado entre essas superpotências, porque se tivesse acontecido, é provável que nós não estivéssemos hoje aqui, uma vez que ambas as potências tinham um potencial bélico nuclear gigantesco. Então, em decorrência disso, nós tivemos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1991. Então, todo o seu apanhado, ele foi se desfarelando e também com a queda do Muro de Berlim em 1889, que dividia Berlim Ocidental, apoiado pelos Estados Unidos, e Berlim Oriental, apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós tivemos que configurar uma nova ordem mundial, ou seja, até o ano de 1991, do ano de 1945 ao ano de 1941, do ano de 1945 ao ano de 1991, nós tínhamos uma ordem mundial que era dominada, que ela era estabelecida de uma forma bipolar, bi de dois, capitalista versus socialistas. Após esse ano de 1991, nós tivemos então uma nova ordem mundial que foi caracterizada por fatores que antes os Estados Unidos assumiram esse domínio do mundo a partir do ano de 1991 por serem a maior potência militar do globo. Então, nenhuma nação consegue enfrentar os Estados Unidos atualmente, uma vez que eles possuem a maior potência militar da face da Terra. Porém, alunos, não é apenas esse aspecto militar que é levado-se em conta. Ou seja, quando a gente fala desse apanhado militar, a gente tem que considerar também fatores econômicos. E dentro dessa área econômica, nós tivemos outras nações que também se desenvolveram, como, por exemplo, o Japão, os países europeus, principalmente da parte ocidental, bem como, alunos, nós também temos outras nações que se desenvolveram, dentre elas a chinesa. A China, alunos, embora seja uma das maiores economias de todos os tempos da atualidade, não é considerada como se fosse um país desenvolvido, justamente por ter uma desigualdade social grande. Professor, a desigualdade social existente na China é maior do que a desigualdade social existente no Brasil? Não. Então, embora o Brasil também faça parte do grupo das grandes economias, a desigualdade social impede que nós alcancemos o posto de países do norte ou de países desenvolvidos. Então, essa nova ordem mundial, ou essa ordem geopolítica mundial, ela passou a ser caracterizada dentro de alguns itens, dentro de alguns critérios. Dentre eles, o primeiro, que corresponde à unipolaridade. O que isso significa? Nós sabemos que os Estados Unidos ele assumiu o domínio do mundo como sendo a maior potência militar, então nos termos atuais nós não temos nenhuma potência capaz de enfrentá-los e de derrotá-los, então nós temos no topo os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, essa nova ordem mundial ela também é caracterizada pelo aspecto da multipolaridade, ou seja,
não é apenas esse poder militar que ele precisa ser considerado. Nós temos outras nações com poderio econômico gigantesco, dentre eles eu já citei para os senhores, que no caso é o Japão, nós temos a União Europeia, nós temos a China, e isso está sendo caracterizado com o passar dos anos de uma forma bem forte. E ao mesmo tempo, nós temos um terceiro critério, que é o critério da unimultipolaridade. O que isso significa, alunos? Significa dizer que une para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Então, hoje nós podemos dizer, só para deixar bem claro para os senhores, que nós temos uma nova ordem mundial, caracterizada pela unipolaridade, força militar dos Estados Unidos, multipolaridade, multicentros econômicos. E tudo isso diz respeito à nova ordem mundial. Mudanças na hierarquia internacional, alunos. Como assim? Até o ano de 1991, nós tínhamos a definição de países do primeiro mundo, que eram considerados os países capitalistas e desenvolvidos. Depois nós tínhamos os países do segundo mundo, que eram os países socialistas desenvolvidos. E por fim nós tínhamos os países de terceiro mundo, que eram as nações subdesenvolvidas emergentes, que no caso o Brasil se enquadrava nos países de terceiro mundo. Mas com o fim, alunos, dessa bipolaridade, essa nomenclatura ela deixou de existir, porque não fazia mais sentido a sua utilização. Então, a partir do fim do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1991, essa nomenclatura ela não faz mais sentido, não tem mais lógica. Então, atualmente, em termos de regionalização, o globo terrestre ele é dividido em países do norte e países do sul. Os países do norte, alunos, se atentem aqui, que nós temos aqui o globo terrestre, que vocês conseguem visualizar. Essa nomenclatura de países do norte, ela não se apega a fatores geográficos, pelo contrário, ela se apega a fatores econômicos. Como, por exemplo, nós temos aqui os Estados Unidos. Percebam que o México, embora ele faça parte dos países do norte, ele veio para o sul, porque é uma nação subdesenvolvida. Nós tivemos os países da Europa, que estão no norte, Rússia. A China, embora eu tenha dito para os senhores que é uma grande economia, mas na decorrência da desigualdade social, ela cai para os países do sul. E o continente da Oceania, ele vai diretamente para os países do norte. Então, essa nomenclatura, essa forma de regionalização, ela refere-se aos fatores econômicos e não puramente geográficos. E são esses os apontamentos a serem comentados para os senhores. Depois, alunos, relacionado a essa guerra do terror, nós sabemos que após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos eles ficaram isolados na supremacia bélica do mundo. E a Rússia, embora tenha sido a herdeira do apanhado militar do arsenal da União Soviética, o país mergulhou em uma profunda crise a partir dos anos de 1990 até os anos de 2000, o que não permitiu que o país ameaçasse o poderio norte-americano. Foi isso que aconteceu, alunos. Em face disso, os Estados Unidos passaram e enfrentaram um novo inimigo, que foi justamente o terrorismo. E esse terrorismo, nós somos conhecedores do atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro, provocado pela Al-Qaeda, que levou a óbito um grande número de pessoas, e não apenas norte-americanos, mas de outras nacionalidades. E isso fez com que o presidente dos Estados Unidos, na época, George W. Bush, iniciasse uma frenética guerra ao terror. E, primeiramente, os gastos se direcionavam à invasão do Afeganistão, em 2001, sob a alegação de que o Talibã governava o país e dava suporte para a Al-Qaeda. Mas nós sabemos que essa invasão ao Afeganistão ela ocorreu justamente em decorrência das reservas petrolíferas existentes naquele país. Hoje os Estados Unidos ainda mantêm o domínio sobre aquela região e lucram exorbitantemente com
a extração de petróleo naquela área. E, de certa forma, essas são as características. Os Estados Unidos hoje ele não tem pé de igualdade com nenhuma outra nação, então ele ainda mantém esse conflito armado contra o terrorismo, mas ele é uma potência unipolar. Então nós não temos nenhum outro país que consegue detê-lo em termos de força militar, ok? Bom, alunos, a atividade de hoje ela é bem tranquila. O que eu peço que vocês façam? Vocês descreverão como se configura a nova ordem mundial, fazendo um resumo do texto acima, simples. Eu disponibilizarei essa atividade no grupo de estudos da turma de vocês, vocês lerão e farão um resumo e apresentarão, enviarão uma foto para o meu WhatsApp privado, ok? Forte abraço a cada um de vocês, estudem, se cuidem e protejam-se, alunos. Até mais. Quaisquer dúvidas, no horário da aula e juntos nós vamos trocando conhecimentos, ok? Muito obrigado, alunos.